ele fala aquilo que Deus manda falar. Ainda que seja preso, ainda que seja morto, ele fala aquilo que Deus manda. E a Bíblia nos fala, meus amados, que Jonas ele foi um profeta problemático, mas foi um profeta que foi chamado por Deus. Foi um profeta que foi ungido por Deus. E para quem não sabe, profeta é aquele que é portador da palavra de Deus. Profeta é aquele que tem a palavra de Deus nos seus lábios. Profeta é aquele que tem o Espírito de Deus. Profeta é aquele que Deus fala através dele. Profeta é aquele que é embaixador de Deus. Profeta é aquele que é embaixador dos céus. Ele representa os céus. Ele representa o reino celestial. Ele representa Jesus. E ele está chegando para expor o reino de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Aquele que fala e Deus honra a sua palavra, porque anda na presença dele. A Bíblia nos fala, meus amados, que Jonas, ele é chamado por Deus. E o Senhor, que é rico em misericórdia, que é benigno e longânimo, ele diz para Jonas: Jonas, vai na cidade de Nínive, que é inimigo de Israel, e vai lá e anuncia a minha palavra a esse povo. Anuncia para eles se arrependerem. Apregou a minha palavra, porque se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias ela será subvertida. Subvertida é pegar e jogar de baixo para cima, é virar de cabeça para baixo. Jonas entra naquela cidade e anuncia a minha palavra. A tarefa, meus amados, não era nada fácil. Nós vemos o profeta Jonas tremer na base. Ele era profeta, mas ele não conhecia Deus na totalidade. Se você ler todo o livro de Jonas, você vai entender que ele era chamado por Deus, ungido por Deus, mas era problemático. Não conhecia Deus na sua totalidade. E eu vou explicar por quê. Conhecer a Deus na sua essência, ninguém jamais vai conhecer. Mas conhecer os atributos de Deus, nós podemos conhecer. E Jonas não conhecia essa parte de Deus. E eu vou tentar explicar aos irmãos nessa noite. Jonas treme, ele treme na base. O Senhor fala para ele: vai a Nínive e anuncia a palavra. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas os ninivitas, eles eram temidos na época. As pessoas de Nínive, os ninivitas, a cidade de Nínive, ela era a capital da Síria. E naquele tempo, no tempo dos profetas, no tempo de Jonas, a Síria, ela era muito temida. Naquele tempo, a Síria, ela tinha um poder bélico, meus amados, que era temido. A Síria conquistou vários reinos. A Síria conquistou vários países. Ninguém podia subsistir diante dela. Quando se falava da nação da Síria, eles eram temidos, todo mundo temia. Por quê? Meus amados, por quê? A Síria, eles eram conhecidos pelo seu requinte de crueldade. Quando os guerreiros da Síria conquistavam uma outra nação, ou conquistavam outro país, ou conquistavam uma outra cidade, subjugava exércitos. Vai nos dizer a história que quando eles venciam seus inimigos, eles tinham um requinte de crueldade. Eles matavam seus inimigos aos poucos. Eles faziam eles sofrerem antes de morrer. E eu vou falar para os irmãos alguma coisa que eu me lembrar. Um dos costumes dos ninivitas, ou seja, dos assírios, porque Nínive era a capital da Síria, era uma cidade da Síria. E um dos costumes dos assírios era que quando eles derrotavam os seus inimigos, eles cortavam seus pés, eles cortavam as suas mãos, eles decapitavam seus inimigos e faziam pirâmides com a cabeça dos seus adversários. Eles esfolavam, arrancavam a pele dos seus inimigos e deixavam eles morrerem aos poucos. Cortavam o nariz, cortavam a orelha, jogavam eles em óleo fervente. Então todo mundo temia a Síria, porque eles eram maldosos. Quando eles invadiam uma nação, eles matavam jovens, crianças, mulheres, sem misericórdia. Eles pegavam as mulheres e estupravam. Meninas eram estupradas, crianças de colo eles pegavam e lançavam nas rochas, lançavam em despenhadeiros. Mulheres que estavam grávidas, eles rasgavam a barriga das mulheres, arrancavam as crianças, jogavam nas rochas ou no despenhadeiro.
E eles pegavam um gado vivo e colocavam na barriga de uma mulher e costurava para que ela pudesse morrer aos poucos. Então Nínive, a Síria, era temida por causa da sua maldade. Quando se falava daquele povo, todo mundo temia. Ninguém queria enfrentá-los. Homens de guerras, grandes, treinados na batalha, ninguém podia subsistir perante eles. É por isso que Jonas, quando o Senhor fala com ele, Jonas, vai a Nínive, capital da Síria, e anuncia a minha palavra. Jonas, ele temeu. É por isso que ele temeu, meus amados, porque a Síria era inimigo da sua própria nação de Israel. Então Jonas, ele detestava a Síria. Alguns historiadores vão dizer que os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Então ele guardava um certo ressentimento e também bateu medo. Eu ir na cidade de Nínive, aqueles homens que são brutos, que são bárbaros, podem cortar a minha cabeça, podem me fazer mal, destruir a minha alma. Então Jonas, ele temeu. Por isso que eu estou dizendo, Jonas era profeta, vocacionado por Deus, chamado por Deus, mas desconhecia quem era Deus. Porque se ele fosse um profeta verdadeiro, que temesse a Deus e conhecesse a Deus, ele iria compreender que aquele que chamou seria aquele que iria guardar a sua vida. Aquele que estava lhe vocacionando seria aquele que ia lhe capacitar. Aquele que estava mandando seria aquele que não deixaria ninguém tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Porque a palavra de Deus vai nos falar: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Nos diz a palavra de Deus que aquele que é guardado por Deus, aquele que está debaixo da sombra da mão de Deus, o maligno não pode tocar. Ele pode andar ao redor, mas não toca no fio de cabelo da sua cabeça. Quem acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. O Senhor está operando aqui nessa noite. Enquanto a palavra está sendo ministrada, Deus está entrando no seu corpo e está arrancando as suas dores, está arrancando as suas enfermidades. A tua família está sendo liberta nesse momento. Obra de macumba que foi feita contra a sua vida, Deus já dispensou o seu anjo nessa noite e já está guerreando a teu favor. Macumba foi desfeita, bruxaria foi desfeita, porque o Senhor está trabalhando a teu favor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Jonas, ele tenta fugir da presença do Senhor. Mais uma vez eu vou dizer, era profeta, mas não conhecia quem era Deus. Eu vou tentar explicar para os irmãos aqui nessa noite, eu não sei se eu vou me enrolar. Porque Deus, quando cria o homem lá no Éden, Deus, ele cria tanto o espírito como o corpo do homem. O espírito do homem veio de dentro de Deus, porque ele sopra na narina do homem o fôlego de vida. Mas a matéria, o corpo, veio do pó da terra. Meus amados, e naquele momento em que Deus cria o homem, Deus transmite para o homem os seus atributos transferíveis. E o que são atributos transferíveis? É o amor, misericórdia, longanimidade, inteligência, sabedoria, capacidade de pensar. Atributos que Deus conferiu ao homem e conferiu à mulher. Mas Deus tem atributos que são intransferíveis. E quais são os atributos que Deus não transmitiu para o homem, não transmite para a mulher, não transmitiu para os querubins, nem para os serafins, nem para os arcanjos, nem para os anjos, nem para os principados, potestades, soberanias e tronos? Não. Quais são esses atributos? Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Tem todo o poder na sua mão. Ele tem todo o poder na sua mão, que ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele tem todo o poder na sua mão, que todo o oceano está na concha da sua mão. Ele tem todo o poder, que ele traçou o limite para o mar.
Você vai ficar até aqui parado, você não vai passar e o mal obedece. Ele tem todo o poder na sua mão, porque todo o universo foi criado pela palavra do seu poder. Ele é todo poderoso, ele é altíssimo, ele é santo. Todo o poder está na sua mão. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente, ele possui todo o poder nos céus e na terra. Jesus, quando sai da sepultura, ele dá um brado: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia vai dizer que quando ele subiu aos céus, os escritores hebreus vai dizer que todos os anjos de Deus se prostram diante dele e o adoram. Todo o poder está na sua mão. Ele é onipotente. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tem um outro atributo que ele não transmite ao homem e nem à mulher. Sabe qual é? A onisciência. Deus é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Passado, presente e futuro, está tudo exposto perante ele como se fosse agora. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e conhece também o futuro. Ele tem onisciência, ele tem todo o conhecimento. E o Deus que é onisciente, que conhece tudo, ele conhece a sua vida. Quando você nasceu, conhece a sua trajetória, conhece o que você está passando, conhece o seu lá na frente. Ele sabe de todas as coisas, o que você precisa, o que você necessita. Eu digo para você, amigo amado, que antes que o mundo fosse criado, que anjos fossem criados, o Senhor já te chamava pelo nome, porque ele tem toda a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Do seu problema, das suas lágrimas, da sua dificuldade, do seu lamento, das tentações. Ele conhece tudo na sua vida. Mas tem outro atributo que Jonas não conhecia. Era profeta de Deus, mas desconhecia os atributos do Todo-Poderoso que havia chamado ele. Sabe qual é? A onipresença. Sabe o que é onipresença? É o Deus que está presente em todo o universo. Do mesmo tempo que ele está em Paraíba, ele está em Três Rios, ele está no Brasil, está na China, está na África, está no céu, está no inferno, está no mar, está no universo, está no espaço, está na lua. Deus, ele é onipresente, ele está presente em todo o universo. Por isso que a Bíblia vai falar pelo profeta Isaías. A Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, Isaías ele disse: estava eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluias! O profeta ele via a glória de Deus, e ele vê os serafins em volta do trono. Tinham 6 asas, e a Bíblia vai dizer que os serafins clamavam, eles bradavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Ezequiel, no capítulo 42, ele vai dizer que ele estava lá na Babilônia. Ele teve uma visão e ele viu a glória do Senhor, e a glória do Senhor parecia fogo, e dentro daquela glória saíam luzes, relâmpagos e vozes. E o profeta Ezequiel vai dizer que toda a terra resplandeceu com a sua glória. A glória do Senhor enche todo o universo. A presença do Senhor enche todo o universo. Por isso que o salmista Davi ele vai dizer no Salmo 139: Senhor, para onde me irei do teu Espírito? Senhor, se eu subir para os céus, lá eu te encontro. Senhor, se eu for lá para o oceano, eu sei que lá também eu te encontro. Senhor, se eu fizer a minha cama no inferno, eu sei que lá também eu te encontro, e lá o Senhor também me ama. Ele estava querendo dizer, a mensagem que ele queria dizer era o seguinte: não tem como correr da face do Senhor, não tem como se esconder do Senhor, porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, ele enche todo o universo, ele enche todo o espaço, ele enche os céus dos céus, ele enche toda a terra. Por isso que os escritores hebreus vai dizer que os
céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele é todo poderoso. Ele enche toda a terra. Ele está presente em todo lugar. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Adore a Ele nessa noite. Receba de Deus nessa noite. Eu ministro na tua vida nessa noite o milagre. Eu ministro na tua vida nessa noite a cura, a libertação na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, receba nessa noite. Amanda Surini Kandaraba. A Bíblia vai dizer que Jonas tentou fugir da presença do Senhor. E eu fico me perguntando como é que pode um profeta que é portador da palavra de Deus achar que pode fugir de Deus. E Jonas pensava que podia fugir da presença do Senhor. Eu não vou em Nínive, não. Eu tenho medo. Eles mataram os meus pais. Eles são terríveis. Então Jonas não estava confiando no Senhor. Jonas não estava confiando que o Senhor era poderoso para lhe guardar. Jonas não estava confiando que o seu trabalho que foi mandado por Deus não seria bem executado. Estava faltando algo nele. Ele estava pensando que podia fugir da presença do Senhor. Olha só, a Bíblia vai dizer, meus amados, que ele vai para Tarsis. Depois ele vai para Jope. Depois ele entra no navio e vai para dentro do porão. E ele pensa consigo, aqui estou seguro, aqui Deus não me vê. O Senhor não vai me achar. Eu quero que os ninivitas morram. Eu não vou lá de maneira alguma. Aqui no porão ninguém me acha. Deus não me acha. Aqui o Senhor não vai me achar. Meus amados, por que Jonas pensava assim? Eu vou tentar explicar para os irmãos. Porque, meus amados, na Síria, na cidade de Nínive, os ninivitas serviam uma divindade por nome Dagon. E os historiadores vão dizer que Dagon, essa divindade, ele era metade homem e metade peixe. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos entender, meus amados, que naquele momento Jonas, ele pensava que podia fugir. As divindades daquele tempo, elas eram divindades territoriais. Dagon, no entendimento dos ninivitas, eles eram territoriais. O que quer dizer isso? As divindades dos cananeus, o deus chamado Dagon, uma deusa chamada Aserá, e um deus muito conhecido chamado Baal, outro deus conhecido também chamado Moloque, eles eram considerados deuses territoriais. Então Jonas sabia disso. Então, se Dagon estivesse lá em Nínive, no entendimento daqueles homens, Dagon não podia estar em outro lugar. Se a estátua de Dagon estivesse em Nínive, eles entendiam que a extensão do reinado da sua divindade era somente em Nínive. Fora dali, a divindade dele não alcançava. Era esse o entendimento deles. E Jonas não conhecia quem era Deus. Para Jonas, ele entendia que Deus, que era chamado Deus de Israel, no entendimento dele, Deus só podia agir na nação de Israel. Jonas pensou que Deus estava limitado. Por isso que ele tenta fugir da presença do Senhor e vai se esconder dentro de um porão. Mas isso era o que ele pensava. Isso era o que ele entendia. Mas, meus amados, como foi dito aqui nessa noite, de Deus ninguém esconde. Do Senhor não tem como se esconder. Aqui nessa noite Ele está te vendo. Mas quando você sai pela rua, Ele também está te observando. Quando você está lá dentro da sua casa, Ele está te olhando. Quando você está no seu trabalho, Ele está vendo tudo. Quando você está lá na tua escola, Ele está te vendo. Quando você está dormindo, Ele está te vendo. Quando você anda pela rua, Ele está te vendo. O que você pensa, meus amados, Ele está vendo também. O que está no teu coração, Ele está sabendo. Ele não somente vê o que está por fora, mas também conhece o teu pensamento.
Ele não somente vê o que está por fora, mas também conhece a intenção do seu coração. Não há como se esconder do Senhor. E você que está aqui nessa noite, meus amados, não tenta se esconder do Senhor, porque o Senhor vai te achar. Não tenta ir para dentro do porão. Não tenta fugir do chamado de Deus. Não tenta fugir da obra que Deus tem na sua vida, porque o Senhor vai te encontrar. Não tenta fugir do Senhor, porque Ele te acha. Porque tem pessoas aqui nessa noite que tem ministério. Tem pessoas aqui nessa noite que tem chamado para pastor. Tem pessoas aqui nessa noite que tem chamado para missionário. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está chamando para expulsar demônios, curar os enfermos. Tem pessoas que Deus está chamando para ser evangelista. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está chamando para ser um dono, mas está tentando se esconder, está tentando fugir do chamado de Deus. Ainda não é tempo, ainda não estou preparado. E o Senhor tem tratado ao seu coração, o Senhor tem te chamado, o Senhor tem usado o profeta para falar contigo, o Senhor tem te dado sonho, o Senhor tem te dado visão acerca daquilo que Ele tem da sua vida. Mas nessa noite não endureça o seu coração, porque o Senhor está te chamando nessa noite, porque o que Deus tem na tua vida é grande. Quem pode levantar a mão nessa noite e glorificar o nome do Senhor Jesus? Meus amados, os ninivitas eram desprezados e eram odiados. E Deus é tão maravilhoso. Às vezes eu paro para pensar na bondade e misericórdia de Deus, como Ele é grandioso. Este povo era totalmente pervertido. E Deus estava levantando um profeta para levar a palavra de salvação naquela cidade que era pervertida. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que Deus pega as coisas sábias desse mundo, ou seja, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus, Ele gosta de fazer isso. Deus, Ele gosta de pegar o desprezado. Deus gosta de pegar o abandonado. Deus gosta de pegar aquele que as pessoas apontam dele e dizem para ele: você é um drogado, você é um derrotado, você não tem mais solução na sua vida, desiste. Deus gosta disso. As pessoas podem apontar o dedo para você e dizer: o teu casamento não tem jeito, o teu filho não tem mais jeito, a tua enfermidade não tem mais jeito, você foi desenganado, você foi morrer, você não tem perspectiva de vida. É assim que Deus gosta, de pessoa que te despreza, de pessoa que te amaldiçoa, de pessoas que aos olhos da sociedade não valem nada. Porque eu vou apresentar para você que nessa noite, uma pessoa que era desprezada, uma pessoa que era tida como nada, uma pessoa que era escrava de Satanás, mas Jesus se apresentou para ele, fez um proclamador da sua palavra. Sabe quem é? O endemoniado gadareno. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele andava nu pelos sepulcros, ele se cortava, comia carne de defunto, andava bradando, clamando. Muitas das vezes se reunia muitos homens e conseguia prender ele, mas a Bíblia vai dizer que os demônios que estavam sobre ele davam uma força tão poderosa para ele, que ele quebrava as cadeias, ele quebrava as correntes e fugia, voltava lá para o cemitério, comia carne de defunto, andando nu, clamando. Todos temiam passar por aquele lugar, mas a Bíblia vai dizer que um homem chamado Jesus de Nazaré, ele entra no seu barco juntamente com os seus discípulos e coloca os seus pés lá na cidade de Gadara. Vai nos dizer a palavra de Deus que quando Jesus desce lá, que quando Jesus chega lá, aquele homem que estava possuído por uma legião de demônios cai aos pés de Jesus, porque Jesus havia repreendido ele. O homem cai por terra, os demônios se manifestam. Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Eles disseram:
disseram legião porque somos muitos. E eles disseram: Jesus Nazareno, vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles sabiam que enquanto Jesus não estava ali, ele podia fazer o que queria com aquele homem, mas ele sabia que a partir do momento que Jesus se apresenta e que Jesus chega, eles sabiam muito bem que o reinado deles ia acabar. Nessa noite, meus amados, Jesus está se apresentando aqui na sua vida. Jesus está se apresentando na sua família. Jesus está se apresentando no seu casamento. Jesus está se apresentando na tua vida nessa noite. Jesus está se apresentando na tua saúde. E o reinado do inferno com que a tua vida está caindo por terra nessa noite. O inimigo está batendo em retirada, porque Jesus está presente. E aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Reclamando a Suri me cai. Irmão da Suri me candará. A Bíblia vai dizer que Jesus expulsa aquela legião de demônios. Aquela legião que estava naquele homem deixa ele e vai para uma manada de porcos. Os porcos se precipitam lá no despenhadeiro. Presta bem atenção no detalhe. Aquele homem que um dia foi possesso por uma legião de demônios, agora ele estava em juízo perfeito. Agora ele estava vestido, a sua aparência estava normal. Então Jesus, ele se retira daquela cidade. E aquele homem que um dia foi possesso e agora estava liberto, ele deseja seguir a Jesus. Ele diz para Jesus: Senhor, me permite te seguir, deixa-me ir com o Senhor, porque o que o Senhor fez na minha vida é muito grande. O que Jesus fala para aquele homem? Não, você não pode ir comigo, mas volta lá para os teus, volta para a tua família, volta lá para a tua cidade e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer que aquele homem liberto agora por Jesus, ele entra lá em Gadara, que era composta por 10 cidades. Ele entra naquelas 10 cidades agora e começa a proclamar agora, e começa a anunciar agora: um dia eu fui possesso, um dia eu fui escravo do diabo, mas Jesus de Nazaré me libertou. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele me libertou e ele me fez um proclamador da sua palavra. É assim que Jesus faz. Ele pegou o endemoniado e fez dele um pregador da sua palavra. Jesus continua a fazer a mesma coisa agora no presente também. Jesus pega o desesperançado, Jesus pega o endemoniado, Jesus pega o enfermo, ele pega a prostituta, ele pega o homossexual, ele pega o drogado, ele pega o feiticeiro, ele pega o macumbeiro, ele pega o mandingueiro, ele liberta, ele cura, lava com teu sangue, perdoa os seus pecados, batiza com o Espírito Santo, enche do seu Espírito e faz dele um pregador e uma pregadora da sua palavra. Você que está aqui nessa noite, receba essa palavra na sua vida. O Senhor está presente aqui nessa noite, amados. O Senhor está operando na sua vida nessa noite. O Senhor está entrando no seu corpo, o Senhor está operando. Nessa noite você vai ver a diferença na sua vida. Você vai testemunhar que nessa noite você recebeu o milagre de Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jonas, ele desobedece a Deus. O Senhor o acha lá no porão. Os homens lançaram sortes e Jonas reconhece: eu sou culpado, porque o Senhor me mandou lá para Nínive para pregar a sua palavra, e eu tentei fugir da presença do Senhor, mas ele me achou. Por isso ele enviou essa grande tempestade. Lança-me no mar. A Bíblia vai dizer que aqueles homens daquele barco pegaram a Jonas e lançaram ele dentro do mar. E a Bíblia vai dizer que a tempestade estava tão forte, a tempestade estava tão tremenda, as ondas estavam tão altas, o vento estava tão poderoso, a chuva estava tão forte,
que o navio estava quase naufragando. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento em que Jonas é jogado dentro do mar, a Bíblia fala que a tempestade, meus amados, ela cessou. Presta bem atenção nos detalhes. A Bíblia vai dizer que um grande peixe, ele chega e engole a Jonas. E Jonas vai para dentro do ventre de um grande peixe. Presta bem atenção nos detalhes. A Bíblia vai dizer que dentro do ventre desse grande peixe, Jonas, ele pensou que estava no inferno. Ele pensou que estava no Hades, porque era um lugar de escuridão. Ele estava sufocado naquele lugar úmido, e ele clamou ao Senhor. Ele buscou o socorro do Senhor. Por 3 dias e 3 noites, ele esteve dentro do ventre desse grande peixe. E lá ele sofreu, lá ele pagou o preço, lá ele chorou, lá ele se lembrou do Senhor, lá ele começou a orar ao Senhor, lá ele se lembrou: ah, meu Deus é todo poderoso, por que eu não obedeci? E lá ele se lembra do Senhor. Meus amados, era um momento de aflição, era um momento conturbado, momento de escuridão. Presta bem atenção nos detalhes. Aquilo que parece ser a destruição da sua vida, na verdade não é. É para salvar a sua vida. É para salvar o teu ministério. É para salvar a tua família. É para te salvar. Porque presta atenção, não sei se você parou para pensar, mas se Deus não manda o grande peixe para engolir a Jonas, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer afogado. Ele ia morrer afogado. Ele não tinha condições físicas para chegar em terra firme. Ele iria morrer. Então o que Deus faz? Para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito e para salvar a vida do profeta, Deus envia um grande peixe, engole ele e salva a vida dele. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite, você que é servo de Deus, você que é servo de Deus, o momento que você está vivendo, pode até estar parecendo que o Senhor não está presente. Pode até estar parecendo que Deus não está te ouvindo. Pode até estar parecendo que é momento de escuridão. Pode até estar parecendo que você está dentro de um calabouço. Pode até estar parecendo que não vai ter mais jeito, não tem como sair. Pode até estar parecendo que Deus não está te vendo. Mas, meus amados, essa luta que veio sobre a tua vida, essa dificuldade que veio sobre a sua vida, não veio para te matar. Ela veio para salvar a sua vida. Ela veio para salvar o teu ministério. O inimigo pode até ter se levantado contra a sua vida, pensando que vai te matar. Mas acontece que quem está na direção da tua vida é Deus. O inimigo está pensando que vai te derrotar. O inimigo está pensando que vai te parar. Mas Deus está olhando lá do céu e está dizendo: eu estou no controle, eu estou na direção. Foi eu quem mandei o grande peixe. E não mandei para ela morrer. Eu não mandei para ele morrer. Eu mandei para salvar a vida dela. Eu mandei para salvar a vida dele. Porque lá no ventre, Jonas se lembrou do Senhor. Por que eu não obedeci? Se você está passando o que está passando, as lutas e dificuldades, é para você se lembrar de Deus. Porque se tudo estivesse bem,